Sabe quando a gente abre o Excel e dá de cara com aquela grade infinita de células? Para muita gente, a primeira reação é de susto, né? Parece mais uma coisa que vai complicar do que ajudar. Mas a verdade é que essa grade é tipo um dos canivetes suíços mais potentes que existem para organizar e analisar dados. E a ideia aqui hoje é justamente essa: transformar esse medo em confiança. Então, vamos lá, vamos mergulhar nisso. Ok, e esse aqui é o nosso roteiro, o nosso mapa da mina. A gente vai começar dando uma olhada geral na cara do programa, depois vamos entender quais são as pecinhas fundamentais. Aí sim a gente entra na parte legal, dados e fórmulas. E para fechar com chave de ouro, vamos ver como automatizar tarefas. É uma jornada completa, do comecinho até umas coisas mais avançadas. Então, vamos começar pelo começo, né? Antes de sair construindo planilhas incríveis, a gente precisa saber onde ficam as ferramentas. Então, vamos fazer um reconhecimento de terreno, um tour rapidinho pela interface do Excel para a gente se localizar. Essa parte de cima, cheia de abas e botões, é a faixa de opções. E pode pensar nela como uma caixa de ferramentas inteligente, quase mágica. Por quê? Porque em vez de ter que ficar caçando o que precisa, ela meio que adivinha o que está sendo feito e já mostra as opções mais úteis. Se a gente está mexendo num gráfico, ela mostra ferramentas de gráfico. Se está escrevendo uma fórmula, ela muda de novo. É super adaptável. Agora, olha só que interessante. Logo acima da planilha tem essa barra, a barra de fórmulas. Ela é basicamente os bastidores do Excel. Uma célula pode estar mostrando um resultado, tipo R$ 500, mas é ali na barra de fórmulas que a gente vê a verdade. O que está por trás daquele número? Pode ser uma fórmula, tipo igual A2 vezes B2. É ali que a lógica realmente acontece. E a guia arquivo? Bom, essa é como se fosse a parte administrativa do nosso projeto. Não tem a ver com os números ou textos da planilha, mas sim com o arquivo como um todo. É lá que a gente vai para salvar, para imprimir, para exportar ou até para mexer nas configurações gerais do Excel. É o centro de controle do documento. Beleza, já nos localizamos, já sabemos onde as coisas ficam. Agora vamos dar um zoom e olhar mais de perto para os componentes principais, as peças de Lego que a gente usa para construir absolutamente tudo no Excel. Para entender isso, a analogia do fichário é perfeita. Pensa assim, a pasta de trabalho é o fichário inteiro, é o arquivo .xlsx. E cada planilha é uma daquelas folhas de papel que ficam dentro do fichário. A gente pode ter várias planilhas dentro de um único arquivo, todas organizadinhas no mesmo lugar. E aqui, aqui está a unidade fundamental, o átomo do universo Excel, a célula. É esse retângulo onde tudo acontece. Cada número, cada palavra, cada fórmula que a gente digita vive dentro de uma dessas células. Tudo, absolutamente tudo no Excel começa e termina aqui. E como a gente localiza cada uma dessas células? Com um endereço, uma coordenada. Quando a gente vê B3, isso não é um código secreto. É super simples. Significa coluna B, linha 3. Esse sistema de endereço é a base de tudo. É o que permite que as fórmulas funcionem. É tipo o GPS interno do Excel. Beleza? Se cada célula é um soldado, um intervalo é um batalhão inteiro. Em vez de dar uma ordem para uma célula de cada vez, o que seria super trabalhoso, um intervalo permite que a gente selecione e comande um bloco inteiro de dados de uma vez só. Seja para somar tudo, aplicar uma formatação ou criar um gráfico. E essa notação C3:G5 mostra exatamente isso. O que ela quer dizer? Selecione tudo que está no retângulo que começa na célula C3 e vai até a célula G5. É um jeito super eficiente de trabalhar com um monte de dados ao mesmo tempo. Ok, a estrutura está entendida. Agora é hora de colocar a mão na massa. É nesse ponto que o Excel deixa de ser só uma grade estática e se transforma numa calculadora superpoderosa, num verdadeiro analista de dados. Mas para o Excel fazer os cálculos certos, primeiro ele precisa entender com que tipo de informação ele está lidando. O que tem na célula é um texto? É um número? É uma data? É fundamental dizer isso para ele. Porque, por exemplo, se a gente não define que 10/12 é uma data, ele pode achar que é uma conta de divisão, 10 dividido por 12, e dar um resultado totalmente diferente. E falando em formatação, olha só essa diferença que parece pequena, mas é super importante. Entre o formato moeda e o contábil. No formato moeda, o R-cifrão fica coladinho no número. Já no contábil, ele fica alinhado à esquerda da célula. Para um relatório financeiro, por exemplo, isso faz toda a diferença. Deixa a coluna de números muito mais limpa, organizada, profissional. É um detalhe que passa a credibilidade. Agora, vamos falar dos operadores. Se as fórmulas são as frases, os operadores são os verbos. São eles que dizem para o Excel o que fazer.
O sinal de mais para somar, o de menos para subtrair, o asterisco para multiplicar e até o sinal de maior que para comparar. Eles são o motor que faz qualquer cálculo funcionar. E aqui a gente chega num conceito que, sério, separa quem está começando de quem já manja mais de Excel. Referência relativa versus absoluta. O padrão é a relativa. Se a gente arrasta uma fórmula para baixo, ela se ajusta. Mas e quando a gente não quer que ela se ajuste? Quando tem uma taxa de juros numa célula específica que tem que ser usada em todos os cálculos. Aí entra o cifrão, o dólar. Ele funciona como uma âncora. Ele trava a linha ou a coluna. Dominar o uso do cifrão é, sem exagero, um superpoder no Excel. Beleza, já colocamos os dados, já fizemos as fórmulas, mas e quando a planilha tem centenas ou até milhares de linhas de informação? Fica impossível achar qualquer coisa, né? É aí que entram as ferramentas que transformam essa montanha de dados em informação que faz sentido. Lá na guia Página Inicial tem uma ferramenta que é a estrela do show visual, a formatação condicional. Com ela, a gente pode dar ordens para o Excel tipo, olha, toda venda que for acima da meta pinta a célula de verde, ou qualquer produto com estoque abaixo de 10 unidades destaca em vermelho. É uma forma de fazer os dados saltarem aos olhos. Já a guia Dados é a nossa central de comando para lidar com grandes volumes. Com um clique em classificar, uma lista com 10.000 clientes fica em ordem alfabética. Com o filtro, a gente consegue ver só as vendas de um vendedor específico, escondendo todo o resto. São ferramentas que literalmente economizam horas e horas de trabalho manual. E agora a gente chega no último estágio da nossa jornada, o nível mestre, ensinar o Excel a trabalhar sozinho para a gente. É isso mesmo, vamos falar sobre automação com as famosas macros. Sabe aquela tarefa chata e repetitiva? Aquela sequência de, 12 cliques que precisa ser feita todo dia para formatar um relatório? Aplicar negrito aqui, mudar a cor ali, ajustar a largura da coluna, de novo e de novo. E se desse para fazer tudo isso com um único comando? Pois é, isso é uma macro. Pensa nela como se fosse o gravador de voz do Excel. A gente aperta o botão gravar macro, faz a tarefa uma vez, com todos os cliques, toda a formatação, tudo certinho, e depois aperta parar. O Excel memoriza cada passo. Na próxima vez que a gente precisar fazer aquilo, é só dar play na macro e ele executa toda a sequência em um piscar de olhos. E o mais legal é que, para começar, não precisa saber programar, não precisa escrever uma linha de código. O gravador de macros faz todo o trabalho pesado. É só seguir esses passos básicos e pronto. Qualquer pessoa pode começar a criar seus próprios robozinhos para automatizar as tarefas mais chatas. E com isso, a gente fecha o nosso tour. Passamos pela interface, entendemos os blocos de construção, vimos o poder das fórmulas e, por fim, a mágica da automação. A ideia é que agora o Excel não seja mais aquela grade que assusta, mas sim uma tela em branco cheia de possibilidades. A pergunta que fica no ar é: qual vai ser a primeira tarefa repetitiva que vai ser automatizada?